Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Pai, tudo bem? Boa noite. Feliz semana, Deus abençoe. O livro de Romanos, capítulo 10, tem uma mensagem muito poderosa e muito importante. É uma mensagem tão especial de Paulo para nós, o povo de Deus, que é um motivo de nos fazer acordar. É um motivo de nos fazer compreender e ouvir a voz de Deus. Ele diz o seguinte em Romanos 10, a partir do verso 1. Acreditem em mim, amigos. Para Israel eu desejo o melhor, a salvação, nada menos que isso. É o que desejo de todo o coração e em todo o tempo oro a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parece entender que esse acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus. E é muito bem sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua e apregoam sua mercadoria. É o que eu venho falando. Nós temos, infelizmente, um produto para vender. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus, nos termos dele, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguirão como resultado. Amém. Que palavra poderosa. E eu venho pregando isso insistentemente, de que nós temos uma loja e um produto, ou melhor, dois produtos a serem vendidos, que é a lei e o sábado. É uma insistência profunda a igreja só ter, a grande parte, talvez, quase que na sua totalidade, essa curta visão humana, uma visão de um shopping center. Eu tenho dois produtos e ninguém mais tem lá fora. O que eles têm lá fora é a graça barata. Nós temos aqui a graça cara.
Agora, a confusão mental e que Paulo diz é essa graça barata que nós acusamos os de fora, e quem tem a graça barata somos nós, porque colocamos na graça a lei e o sábado como um paralelo à graça, à salvação e à santificação. Quando Deus diz santificai os meus sábados, ele não está falando só da sua santificação pessoal. Por que é santificação? Não é porque você guarda sábado, é porque ele santificou o sábado. E ele é santo, é o santo Senhor do sábado. E quando eu guardo o sábado, eu me santifico nele e não no sábado, que é um produto das lojas que nós constituímos. Olha que horrível. Nós chegamos a uma tortura neurótica tamanha que nós colocamos essa loja em aberto 24 horas e queremos nos diferenciar dos pobres pecadores, que são as igrejas de lá, para nos ensoberbecermos, dizendo que nós temos a lei e o sábado. E eles pregam que a graça salva e que ninguém guarda a lei. E nós pregamos que a graça salva e que nós guardamos a lei. Pura hipocrisia. É isso aqui. Vocês não estão entendendo nada, Paulo está falando. Vocês esqueceram do seu relacionamento com Deus e estão vivendo num shopping center de rua, vendendo os produtos. Mas ele diz que ele entende que o povo, nós, a igreja de Deus, somos dedicados a Deus. Mas nós estamos fazendo tudo ao contrário. Quando você fala da graça, da salvação e santificação em Jesus, há quase que um ódio em ouvir isso. Porque houve-se um repúdio e não conseguimos guardar a lei. Imediatamente, os crentes enlouquecem quando ouvem que a gente fala aqui, como Paulo fala, como o Espírito Santo fala, como o núcleo da igreja fala e Ellen White. A lei existe e é boa, mas nós não a guardamos. Então vamos parar com essa hipocrisia. Então, como eu venço isso? Como uma igreja se torna vitoriosa? Não é por causa da lei, não é por causa do sábado, não é querendo vender esse produto que nós vamos nos diferenciar dos de fora. Iremos nos diferenciar e iremos estar no caminho ao contrário do que Deus nos ensina, do que Deus quer para o seu povo. É horrível um povo andar no caminho contrário do que Deus quer. Vendemos uma graça barata. Por quê? A graça não é tão graça assim. Ela só é graça se eu fornecer algo a mais. Isso é graça barata. Lá fora, eles pregam direitinho. A graça é salvação eterna e santificação eterna, totalmente dentro dos conformes. Agora, qual a diferença deles e de nós, da gente? É que eles não observam o sábado. Por que não observam o sábado? Porque ninguém os ensina. Por que ninguém os ensina? Porque nós estamos dentro da igreja e só saímos para fora da igreja para criticá-los. Como eu ouvi uma pessoa pregando, eles aí fora dizem que é para não guardar a lei. Numa soberba, como se fosse o maior guardador da lei de todos os tempos. E é um cara mais pecador do que todos nós juntos, porque está num patamar acima da gente e uma responsabilidade 10 vezes maior do que a gente. Mas a soberba está em Laodiceia. Agora, o sábado servirá de sinal entre o meu povo e o seu Deus. Isso eles não têm, isso nós temos. Eles não guardam a lei, nós também não guardamos a lei. Agora, eles não guardam, não são ensinados a guardarem o sábado, e nós observamos o sábado com legitimidade. Então, dentro desse pacote, aonde estão os erros? Vamos lá. Ponto 1. Igreja pentecostal, barganha com Deus. Venha para a igreja, venha servir a Deus e você vai ficar rico. Dê tudo que você tem pela fé e você vai ganhar dinheiro e vai se suceder bem. Barganha, fora da graça, fora da verdade. Outra igreja,
para o lado pentecostal, eu falei da neopentecostal. Venha para a igreja e Deus vai te dar o poder do Espírito Santo e você vai rodopiar, vai falar em línguas e você vai ter o poder da adivinhação. Barganha com Deus. Vão buscar a Deus por interesses próprios. Vão até a igreja para ouvir a palavra de Deus que não é de Deus. Muito longe, porque Deus não fala, não falará jamais na boca de pessoas sujas, imundas e pecadoras como eu e você. Barganha com Deus. Nós barganhamos com Deus. Aceitamos a graça. E depois de salvo, dizemos que nós guardamos para que Deus nos aceite pela graça a salvação. E nós não guardamos nada porque somos pecadores. Porque erramos a cada dia, ninguém guarda nada. Somos transgressores da lei, em consecutivo. E aonde está a verdade? Na palavra de Deus, no núcleo da igreja adventista, que é o cerne da pregação dela, a mensagem do terceiro anjo, a graça de Deus, no núcleo de Ellen White, que diz: a graça, ela é algo progressivo dentro da condição pecaminosa que eu vivo. É uma cachoeira de perdão, 24 horas, porque eu não valho nada, 25 horas pelo menos eu não valho nada. E por amor a esse pecador, o meu Senhor e Salvador, concluiu na cruz do Calvário para ressignificar, perdoar os meus pecados até a sua volta, aonde serei transformado. Somente lá. Até lá eu sou transgressor da lei. Dito isso, claro, e que nós devemos deixar de barganhar e entrar agora no ritmo do quê? Daquilo que Deus nos ensina, o escudo da fé. Até aqui chegamos pela fé. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mesmo com convicções erradas, mesmo como Paulo diz aqui, que nós estamos totalmente ao contrário do caminho da salvação, porque nós montamos lojas de salvação ao longo da rua e apregoamos as suas mercadorias. Enfiamos nas pessoas aquilo que nem nós mesmos fazemos. E aí ele diz com clareza: não parecem entender que esse acerto da condição humana, que é a salvação, que ela é obra de Deus. Romanos 10, verso 1. E ele fala: acreditem no que eu estou falando. A fé é gerada não por emoções. A salvação é gerada não por emoção ou convicção pessoal, porque ela é um dom de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. A graça é de graça, não há barganha, não há troca. Eu não devo e não tenho que fazer nada, a não ser receber a salvação da minha vida. A partir daí, é eu me entregar o meu eu a cada dia para que Cristo viva em mim, me encha de fé e que ele viva e não mais eu viva, que eu me mantenha apregoado na videira, que eu me mantenha apregoado na orla, que eu me mantenha apregoado na graça, para que eu possa frutificar todas as bondades que vêm dele, porque o amor que eu transmito na minha vida, esse amor não é o meu amor, não é o desejo de eu amar, não é uma transformação que Deus dá no meu caráter, na minha vida, e aí eu falo: agora eu sou bonzinho, estou cheio de amor, agora eu vou amar. Mentira, não é. Se te falarem isso, é anátema. É maldito, é do diabo, não é de Deus, porque o amor que eu transmito para as pessoas no mundo, na minha igreja, através de tantas obras da pregação, é um fruto dele, porque ele é amor, a graça dele é amor. Eu transmito esse amor porque eu sou nada mais, nada menos do que uma locomotiva de amor dele. Ele derrama em mim, eu frutifico o que ele me dá. Eu não tenho nada de mim, eu não possuo barganha, eu não guardo nada, eu não transformo nada, eu não mudo em nada, porque eu sou imutável. Jesus não me muda, Jesus me perdoa, Jesus me ajuda e me salva. Ponto final, está feito, ele me perdoa os pecados passados, presentes e os que ainda irei pecar.
É 24 horas assim, eu e ele em mim, me perdoando, me perdoando. E ninguém vai infernizar mais a minha vida e nem a sua vida. Nenhum maluco neurótico, legalista, moralista vai poder travar a sua vida em Cristo, colocando normas e regras para você seguir, porque nem ele mesmo segue. Eu conheço pessoas há 50 anos na igreja e ela não melhorou em nada há 50 anos. Ela piorou. Então só a misericórdia, porque se a pessoa que prega para você, que é transformada, que se torna obediente, e ela está há 50 anos em Cristo e ela não foi arrebatada, então ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Ora, se Deus faz tudo isso em mim, como você foi ensinado desde pequenininho, desde sempre, e você fica nessa angústia, a angústia quase que neurótica de meu Deus, eu não consigo mudar, meu Deus, eu não consigo deixar de pecar, meu Deus. Mas me ensinaram que depois que eu estou salvo, eu tenho que guardar a lei. E eu transgrido a lei todos os dias, aí eu enlouqueço. Aí eles dizem que eu tenho que ser obediente. Não, agora você é outro homem, uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? Não é guardar a lei, não é ser obediente, porque você não é. Você é um transgressor maldito como eu. É um transgressor dos piores. A pior lacraia na terra é você e eu. E aqueles que pregam que você deve obedecer e fazer não valem o que come. Então não olhem para eles e não ouçam o que eles dizem. Ouçam o que a palavra de Deus diz, o que Jesus diz, o que a graça diz. Você não muda, você não transforma, Deus não te transforma. Ele não dá poder para você ser outro homem, porque você nunca é outro homem, porque todos os dias você é essa porcaria que você é. É bem claro e desenhado, não tem meio termo. Isso é mentira, o diabo enfiou isso dentro da igreja, e isso impregnou, cara. Isso virou uma pregação, como se fosse de Deus. E Paulo diz aqui: acreditem em mim, eu desejo a salvação de você, nada mais além do que isso. E é a mesma palavra que eu prego. E o que eu desejo de todo o coração e o tempo todo, eu oro para Deus por causa da salvação de vocês. Eu sei que vocês são dedicados a Deus, povo de Israel, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parece entender que esse acerto de condição humana, que é a salvação, entre você, povo de Deus, Laodiceia, e Deus, isso é obra dele, que a salvação é obra de Deus, não é obra tua, não tem participação tua, não tem barganha, você não participa nada, Deus fez tudo, Deus criou tudo, Deus deu vida a tudo, Deus ressuscitou Jesus, Deus perdoou os teus pecados, cravou na cruz, está feito, está pago. Não existe novo processo, não existe reabertura de processo, isso vem do inimigo, não vem de Deus. Pelo amor de Deus, aprenda isso na tua vida. E ele diz que essa obra que é dele e é muito bem sucedida. Agora, o inimigo veio, cara, e infernizou a cabeça das pessoas. E elas foram aceitando. E uma foi passando para outra, um líder para o outro, aquilo foi impregnando, isso virou verdade. Uma mentira que virou verdade. Uma fake news dentro da nossa igreja, do meio do nosso povo, que se tornou verdade. Eu ouço gente que eu falo, eu não acredito que eu estou ouvindo isso da boca desse homem. Absurdos em cima de absurdo. E Deus diz: eles montam suas lojas de salvação ao longo das ruas e apregoam e vendem suas mercadorias. Mas se recusam a se relacionar com Deus, nos termos de Deus. E insistem em fazer tudo da sua maneira. E eles não conseguirão, e não conseguiram bons resultados. Isso é um recado para você, para mim, para Laodiceia. É um recado puro, digno, perfeito, poderoso. Não há graça barata quando você tem a Jesus na sua vida, cola a tua incapacidade na capacidade da videira verdadeira, porque tem a falsa, e nela agarrada como um ramo, o ramo não obedece, o ramo não muda o caráter, o ramo não é transformado, o ramo simplesmente frutifica.
Não dá para sair de uma videira algo que não seja uva. Não dá para sair de um crente adventista nada que não seja amor, que não seja um produto vindo dele. Frutificai as obras de Deus. Não é guardar mandamento. Mandamento esquece. Lei esquece. Os teus frutos é o que ele quer, porque você frutificando, você guardou toda a lei, todo o mandamento. Você está fora, estando nele, você não é condenado pela lei. A lei deixa de existir. Sabe quando Paulo diz: aqueles que vivem pela lei serão julgados pela lei? Está falando de você, Laodiceia. Está falando de você que diz que guarda a lei e que prega para os coitados guardarem o que você não guarda. Você vai ser julgado pela lei. Sabia disso? Paulo fala isso. Você que é um homem da lei, ok, Deus vai falar, então tá bom, você guardou a lei, então vamos julgar. Vamos buscar a lei e vamos julgar você. Você está perdido, cara. Então, a graça e a frutificação são obras dele, glorificam a ele. E os guardadores da lei não querem ser dele. Não querem fazer nos termos dele. Porque não sou eu quem falo, meu irmão, minha irmã. É Laodiceia quem fala. Deus está falando quem nós somos. Paulo está dizendo aqui o que nós pensamos e queremos. Abra os seus olhos. É pela fé. A fé é um fruto de Deus e ela se renova a cada dia. E como que ela se renova? Como essa fé cresce? Jesus te dá a fé e ele fala para você: eu estou doando para você a tua fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Pegue. Agora, se ela cair num bom solo, ela vai se transformar numa árvore frutífera, uma das maiores árvores do planeta. E você sabe o que ele diz? Para você que se deixa caminhar pela fé e frutificar os frutos do Espírito Santo, você se tornará uma árvore frondosa e todos os pássaros quererão se aninhar na tua árvore, porque lá estará produzindo milhares de frutos. Lá eles fugirão do calor, da chuva, do vento, da tempestade, porque você é uma árvore frondosa. Mas você recebeu um grãozinho de mostarda. E Jesus disse para os gregos, ele nem atendeu. Jesus, os gregos que eram top de linha, eles estão aí, estão te esperando, pai. Nossa, imagina os gregos querendo levar Jesus para a Grécia, grande filósofo, não é? Grande psicanalista, grande psicólogo, vamos para lá. Jesus falou: manda um recado para eles. O grão que cair na terra e não morrer, ficará sozinho e apodrecerá. Morrer. É isso que Jesus pede. Para você e para mim. Ainda é tempo, Laodiceia. Nós estamos vivendo a sacudidura. Cada dia que você empurrar com a barriga, jogando o que você pensa que é para amanhã, para amanhã, para amanhã, mais perto de ser sacudido você será. Porque você está negando ouvir a voz do Espírito Santo. Enquanto muitos apregou a lei como base de regra de fé, e você deixa a base de fé, que é a graça e o poder dele, somente, mais perto de ser sacudido você será. Eu ouvi gente falar uma coisa do demônio, que os sacudidos da sacudidura da igreja são aqueles que não querem ouvir a lei e guardar a lei, então eles sairão da igreja. Isso é do demônio. A sacudidura ninguém vai vir, ninguém vai notar, ela é espiritual. A sacudidura são aqueles que não aceitam a graça e a Jesus como sua única base de regra e de fé. Precisam guardar a lei e o que não guardam. Precisam colocar regras e normas e o que não guardam. Tudo papo furado. Hoje, você consciente da verdade, quando você ouvir um cara falando isso, você vai falar: meu Deus, ou é um hipócrita, ou está mal intencionado, ou realmente é mais um que caiu no conto do vigário do diabo. Ore por ele
E se tiver oportunidade, pregue. E aqueles que sabem a verdade e não a pregam, Deus tirará dele e passará para outro. Foi assim que ele fez com os antecessores de Ellen White. Foi assim que ele fez com aqueles 120 que se juntaram para receber o Espírito Santo no Pentecoste. Quase a maioria demorou mais de uma semana e eles falaram: ah, isso é conversa fiada, e foram embora. Ellen White diz que naquele momento os espíritos imundos foram tomando conta de cada um que abandonaram a promessa de Jesus. Estamos na sacudidura. Não estamos mais brincando de evangelismo do sétimo dia. Não estamos mais brincando de tabuinhas da lei. Não. Agora é verdade. E a verdade é conversão. E a conversão vem dele. E a verdade é os frutos do Espírito Santo. Enquanto nós não nos localizarmos na realidade do que Deus quer, estaremos perdidos dentro da igreja. E como Paulo diz aqui, a minha preocupação é nada mais além do que a tua salvação. Eu faço essas palavras a minha palavra para você. Acorde, Laodiceia. A Ellen White fala que a mensagem a ser dada para Laodiceia e que ninguém está dando é a da testemunha verdadeira. O que é testemunha verdadeira? É Apocalipse 3, quando Deus fala que vai te vomitar da boca dele. Então é isso que eu tenho que pregar para você, para que você não seja vomitado e para que você entre nos caminhos da salvação, que é a graça de Deus, da santificação, que é a graça de Deus, que é a videira verdadeira. Nele, ninguém poderá tirar você das mãos dele. Ninguém poderá me separar do amor de Deus. Ninguém poderá tirar a salvação da tua vida das mãos de Jesus. Não é lei, não é tábua, não é sábado, não é pastor, não é igreja adventista, não é nada. É Ele na sua vida. As coisas acontecerão. Você vai se tornar vegetariano, você vai praticar esporte, você vai. Tudo isso são frutos. Tudo isso é você andar nele, é se entregar a cada dia. E ele vai enchendo você de graça, de amor, e o fruto do amor faz você cuidar da tua vida, cuidar da vida do outro, ajudar o outro, ensinar o caminho da salvação e não degladiar, dizendo que lá a graça é barata e que aqui a graça é das boas. Mentira. Tu tá na graça barata, meu irmão. Cego guiando cego. Estude sobre a graça de Deus. O Espírito de Profecia tem um monte. Estude Romanos, Gálatas. Leia com oração. Tudo que te falar, vai lá em Jesus. No ministério de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas, aquilo é a chave hermenêutica, é o centro de tudo, é o núcleo que, se não bateu com aquele núcleo, é anátema. Deus é amor. Deus te perdoa sempre. O Deus te perdoar sempre não significa que você vai para a orgia. Eu já falei e vou repetir, eu moro sozinho, sou solteiro, moro num belo apartamento, tenho um bom carro, graças a Deus. Poderia, pela graça, essa que você passa pela tua cabeça, trazer mulheres aqui para o meu apartamento toda semana. Fazer um festival de transas. Eu vivo pela graça. Eu sei até que se eu fizesse, Jesus me perdoaria. Mas como eu estou em Cristo, e Cristo me produz domínio próprio, não é o meu domínio, é a graça dele, é o amor dele em mim. Eu estou sozinho há 6 anos, morando sozinho. E me entrego a cada dia, me entrego a cada momento. Sou dele e ele é meu. Frutifico a graça dele. Eu não tenho nada, nada. E eu tenho fé, perseverança, bondade, amor ao próximo, amor à minha igreja, domínio próprio, porque é ele, é fluxo dele. Não tem fluxo do Sherry. Eu não guardo nada, meu irmão. Eu tenho vontade de trazer toda semana gente aqui, mulheres aqui. Eu tenho vontade. E daí? Faz parte do meu desejo carnal e pecaminoso. Mas Deus é glorificado. Por quê? Porque Ele frutifica em mim
o fruto que eu busco na videira verdadeira. É simples. É somente a graça. Quanto mais ele me perdoa, mais eu o amo. Quanto mais eu sinto essa graça e esse poder. Agora eu estava conversando com ele ali na cozinha. Às vezes eu não sei por que na cozinha, eu cismo lá. Eu vou lá, cruzo meu braço e falo com Deus, Jesus e o Espírito Santo e Jesus. E bato um papo com os três, assim, cara a cara. Falo tudo, agradeço. Eu mais agradeço do que falo, mais adoro do que falo. E quanto mais eu sinto esse amor, essa graça, esse perdão, menos vontade de fazer besteira eu tenho. Mais desejo de ser honesto, mais desejo de ser puro, mais desejo de ter um coração puro. Tudo isso eu tenho muita vontade, mas eu não consigo. Mas eu neles, eles frutificam isso em mim. Cada pessoa que eu posso ajudar, seja de qual forma for, na semana, eu sei que essa maravilha que sai da minha alma para ajudar alguém é dele. Não é porque ele me mudou. Eu não mudo, eu sou essa porcaria. Eu não mudo, Deus não transforma nada. Então não vá nessa conversa. É fruto, é o fluxo, somente. E por que é o fruto e o fluxo? Porque não depende de mim. Ele não me dá nada para eu falar, agora, oh, agora eu sou bonzinho, eu vou ajudar as pessoas, vou pregar a palavra. Mentira. Muitos pregam a palavra por. E Paulo fala, deixa pregar. Por vontade, por vaidade, o diabo que eles quiserem, contanto que fale de Jesus, Paulo é claro. Aquele que não perder a sua vida por amor dele, não é digno dele. Olha que lindo. E o que é perder a vida? É deixar que se lasque o futuro. Deixar que a fé transborde no teu coração do amor dele por você e para o próximo. Aí nós cumpriremos aquilo a qual fomos chamados. Em nome de Jesus, tenha um bom descanso, que o Espírito te guarde. Se quiser, no YouTube, clicar, fazer parte do IASD Jesus Cherry Filho, clique, deixe um comentário. E se você quiser receber o livro A Maravilhosa Graça, você me procura em qualquer lugar que você me achar, deixa o seu e-mail que eu envio gratuitamente para você aprender um pouco mais do que nós estamos falando. E hoje eu estou falando as coisas que tem no livro, tá bom? Compartilhe se você quiser. Se não quiser também, não compartilhe. Deus sabe o que faz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz e tenha certeza do perdão de Deus na sua vida. Não entra na neurose de maluco. Entra na paz e na graça que somente o Senhor Jesus pode dar, tá bom? Paz e graça. Em breve Jesus voltará. Tchau.